Boa noite a todos que estão chegando. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Eu sou Márcia Funk Dieter, sou produtora editorial do Ateliê de Histórias e se nós estamos aqui mais uma vez é porque está para surgir no dia de hoje mais um livro incrível, sensível, mais um presente para os leitores. O Ateliê de Histórias é uma editora focada principalmente na literatura para criança e para jovens. Nós estamos sempre à procura da literatura de qualidade, que realmente faça a diferença e transforme o leitor. E hoje nós temos a alegria de estar lançando mais um livro assim, um livro sensível, um livro que vai com certeza transformar a vida dos leitores. E eu quero ver se os convidados dessa noite já chegaram, que é o Rodrigo Augusto Truz, que é o autor dessa obra, e o Jacione Ribeiro Soares, que é o ilustrador dessa obra. Eu vou verificar se eles já vieram, se eles já entraram. Rodrigo? Faltava inverter a câmera. Olá, Rodrigo. Eu vou só dar uma olhadinha se o Jaci já chegou. Será que ele já... Eu disse para ele ir, né, já entrar na live, então eu acredito que ele já deve estar por aí. Vamos ver se ele está, daí eu já convido. E aí a gente começa a conversar depois que entra. Tá. Então, enquanto ele ainda não chega, Rodrigo, quem sabe tu já podes começar saudando, né, as pessoas que estão nos assistindo. Já iniciei, então. Pode saudar o teu público. Então, queria desejar uma boa noite aí para todo mundo, né? Obrigado por estarem prestigiando esse momento assim especial para mim, né? Que o lançamento do meu segundo livro infantil, um escritor assim, me considero também, então bem importante o apoio delas para mim nesse momento, né? Então, uma boa noite para todo mundo e eu espero que vocês fiquem interessados na historinha aí pelo que a gente vai contar assim para vocês de todo o processo, né? De como que ela surgiu. Fechou? Então tá. Então, Tá gente, tá agora estamos com o grupo completo, Rodrigo, Jaci. Jaci, pode saudar a todos. O Rodrigo já fez uma saudação, quem sabe agora você. Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a você, é um prazer te conhecer. Boa noite ao Rodrigo, que essa semana... Internet. E boa noite aos amigos, aos parentes, que estão tudo, estão tudo ligadinho, né? E estamos aí, né, para lançar esse livro, para mostrar para o pessoal e vamos tentar, né? Vamos lançar ele com bastante sucesso. A gente espera que vai ter bastante sucesso. Eu vou mostrar para os meus clientes. Vai ter uma vitrine bem boa dele e a gente vai, né? É uma experiência que a gente está fazendo nessa parceria com o Rodrigo e aguardando, né? Aguardando o sucesso desse livro aí. Do primeiro do nosso livro, né? Em parceria, né, Rodrigo? Primeiro de muitos. Com certeza. Hein, Jaci? Exatamente.
Já se tem gente de vários lugares aqui, inclusive de fora do país, tá? Que veio para te ver, da Austrália. Oi? Eu já dei até spoiler disso. Olha aí. Que legal. Isso aí, né? Como é que é? Atravessando continentes. Mas então, eu vou... Agora, nesse primeiro momento, eu vou pedir para que nós três, vamos fazer aquilo que a gente combinou, cada um pega na mão agora, o livro que nós estaremos lançando essa noite, Ateliê de Histórias, com muita alegria, muito orgulho mesmo, está trazendo, né, essa obra literária linda, que eu mencionei há pouco, um presente para os leitores que realmente vai transformar vidas. Então, hoje, nós estamos lançando Dodô no Judô. E eu quero apresentar primeiro, então, o autor, Rodrigo, vou falar um pouquinho sobre ele, depois eu vou apresentar o ilustrador e a gente vai começar o nosso bate-papo. Rodrigo Augusto Truz. Rodrigo é professor de Educação Física na Rede Pública de Porto Alegre e sensei do projeto Bugre no Sena da URGS. É judoca desde 1990 e atualmente, além de ministrar aulas de judô, é árbitro do FGI, depois ele vai FGJ, depois ele vai dizer o que é. E faz doutorado na URGS, estudando sobre o judô. Também foi aluno de intercâmbio na Universidade de Tsukuba. Será que eu pronunciei certo? No Japão. Em 2019. Tem 2 filhas, a Manuela e a Vitória, que também praticam judô. E agora, o Jacione Ribeiro Soares, conhecido como Jaci, é cabeleireiro por profissão, artista plástico, autodidata por paixão. Gosta muito de desenhar, pintar e tudo o que se relaciona com a arte. Então, agora, nós vamos conversar um pouco sobre essa obra. E eu vou começar contigo, Rodrigo. Como surgiu essa história? Bom, eu tive tu mencionou o intercâmbio que eu fiz ao Japão, né? E foi um intercâmbio promovido pelo governo japonês, em parceria com o governo brasileiro, em razão das Olimpíadas do Brasil de 2016 e Tóquio 2020/21. Eles fizeram um programa Judô nas escolas públicas do Brasil, onde o governo japonês financiou a ida de professores brasileiros que trabalham em escola pública com judô, para conhecer o modelo de ensino japonês. E lá nós passamos um mês intenso assim, de estudos sobre como funciona o judô nas escolas do Japão e como aplicar aqui no Brasil. E eu sempre fui muito encantado assim, com a literatura infantil, principalmente com os meus alunos. Eu dou aula para alunos do jardim até o 4º ano do fundamental, 5º ano do fundamental. E a Márcia, inclusive, foi no programa Adote um Escritor da Prefeitura de Porto Alegre. Ela foi na minha escola, onde eu conheci ela também, né? E eu vi, assim, o fascínio das crianças com a literatura. Aí eu pensei, uma forma de eu atingir o meu público infantil e divulgar o judô para eles, de pelo menos despertar uma curiosidade deles, assim, com relação ao judô, é através da literatura infantil, porque é uma coisa incrível. Eles estão com o livrinho assim na mão. Prof, olha o livro que eu estou lendo. Crianças do jardim, não aprenderam a ler ainda. Olha o livro que eu estou lendo. E aí mostra as figuras e conta a historinha. Eu disse, bom, então essa é uma forma de atingir esse público. E aí surgiu meu primeiro livrinho, Joca Judoca. E aí eu já peguei aquela coisa, assim, aquela fome de querer escrever mais. Na divulgação do Joca Judoca, no retorno ao judô presencial, em função da pandemia, estava conversando com uns colegas lá da arbitragem do judô, e o professor André Garcia, que foi quem me disse, puxa vida, Rodrigo, tu podia escrever uma história do Joca
nos tempos de treinando na pandemia e depois chegando aqui no festival. Aí eu disse, mas o Joca, não, o Joca ele fala sobre os princípios do judô. Eu preciso pensar num outro personagem. E aí então surgiu o personagem Dodô. E foi um pouco assim do período de pandemia, onde os meus alunos de judô do projeto Bruno Senna, né, eles ficaram sem poder treinar presencialmente. E começou a dar aquele desânimo neles e a gente foi em busca de alternativas. Não só eu lá no projeto de extensão da URGS, mas vários colegas meus, professores de judô, né, buscando alternativas para a gente manter a nossa criançada ativa, né, e envolvida ainda com o judô. Então a gente bolou treinos online. Eu bolei alguns treinos online para as crianças. A gente fazia chamadas no Meeting, treinos 2, 3 vezes por semana. E aí depois desse período eu fiquei pensando, puxa vida, eu podia escrever uma história sobre como foi esse período, até porque é um período marcante para a humanidade, né? A gente vai, daqui a talvez 100 anos, os nossos netos vão estar falando sobre isso, os netos os filhos dos nossos netos, talvez. E aí vai ter um registro desse período. Né? E eu acredito também assim que muitas crianças vão se identificar com a história do Dodô, porque elas passaram por isso. Né? Muitos judocas, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo. Eu tenho alguns amigos do judô espalhados pelo Brasil, e eu tenho certeza que muitos alunos deles, as crianças, alguns deles, vão se identificar com a historinha do Dodô. E Rodrigo, até quem não faz o judô e lê o teu livro também vai se identificar, né? Porque de todas as formas as pessoas tiveram de se reinventar, né? Mas essa história que está escrita nesse livro lindo, na verdade ela vai tocar todos, fazendo judô ou não. Mas eu tenho certeza que quem ler vai querer sair correndo para praticar esse esporte também. Então, assim, ó, em que momento que você percebeu assim, agora eu quero fazer um livro? Porque assim, a pandemia passou, né? E aí você resolveu fazer isso agora. Justamente para quê? Como tu acabaste de colocar. E vai ficar um registro, né? Daqui anos e anos, quando essas crianças que leram o teu livro agora estiverem adultas, elas vão olhar para esse livro e vão lembrar do que aconteceu. Então, não é só uma história que traz o judô e a força do judô, mas uma história que faz a gente conhecer um pouco mais, né, os futuros, né, as crianças futuramente, conhecer um pouco mais do momento da história, que não deve ter sido fácil para ti e para nenhum outro profissional da educação. Então, em que momento que você pensou assim, agora eu quero colocar essa história num livro? Como é que foi? O que tu pensaste a partir dali, Rodrigo? Qual foi o teu primeiro passo? Procurar um ilustrador? Pensar mais na história? Fala um pouco para a gente, um pouquinho mais dessa tomada de decisão. Não, a história, assim, mais ou menos havia se desenhado, né, a partir da conversa com esse colega da arbitragem, o professor André Garcia, né, num encontro no festival de judô que foi a retomada do judô presencial. Foi realizado um festival no ginásio Tesourinha, aqui em Porto Alegre, e a gente conversando, aí surgiu assim, eu fiquei, mas realmente ele tem razão, isso rende uma história. E aí quando a gente pesca uma ideia assim, né, aí eu já fico com aquela vontade, eu tenho que escrever isso para não me esquecer. Então eu escrevi assim um esboço geral de como que eu imaginava essa história, né? O início, o meio, o fim dela, assim, de uma forma geral. E aí eu comecei a pensar, agora eu preciso arrumar um ilustrador. Aí eu conversei, né, com a colega que tinha ilustrado o Joca Judoca, né, se ela tinha alguma indicação também, que é a Betina, minha colega da rede municipal. Aí ela me deu alguns nomes, mas eu fiquei pensando, puxa vida, pensando no ilustrador. Mas eu tenho ilustrador a uma quadra da minha casa. Porque quando eu vou retomar o Joca, né, o primeiro livro,
Quando eu lancei, aí eu fui cortar um dia o cabelo no Jace, que ele, como tu falou, ele é cabeleireiro por profissão. E ele, Rodrigo, que legal, tu me traz um livro Joca que eu vou querer comprar o teu Joca Judoca. E aí lá, ele cortando meu cabelo, nós conversando. Ele, tu sabia que eu já ilustrei um livro? Teve para uma cliente aqui faz alguns anos. Eu disse, é mesmo? Aí eu disse, puxa, eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, o Jace já ilustrou o livro. Eu já tinha, né, um conhecimento do talento dele para ilustração, porque ele corta não só o meu cabelo, mas cortou o cabelo das minhas filhas. E o Jace tem um plus que ele dá para a criançada. Ele faz tatuagens, vamos chamar assim, né, Jace? As tatuagens, o personagem. A criança chega lá, cortou o cabelo, depois do corte de cabelo, a criança só diz assim, ó, eu quero o Snoopy. Ele vai e desenha o Snoopy. Eu quero um Power Ranger. Desenha o Power Ranger. Eu quero o Patrulha Canina. Ele vai lá e desenha na hora, assim, um desenho perfeito, né? Bom, a Vitória, que é a minha filha mais nova, que ainda corta o cabelo com ele, ela vai fazer 12 anos e ela ainda ganha tatuagens quando vai cortar o cabelo, né, Jace? E aí tinha esse conhecimento do talento do Jace, né? E aí eu fiquei com as indicações da Betina, não, vou conversar com o Jace. Ô, Jace, olha só, tem uma proposta para ti. Eu tenho um livro, quero saber se tu te arrisca, né, a ilustrar. E ele, prontamente, não, vamos fazer. E aí, puxa vida, né, conhecido, a gente se conhece, eu acho que é mais de 10 anos, né, Jace, que a gente corta cabelo ali, né, junto ali. E aí, essa questão, assim, da ilustração, dos desenhos dele, quando ele me mostrou os primeiros rascunhos dele, eu disse, não, o desenho tá muito bom, vai chamar muita atenção da criançada, é muito vivo nas cores, assim. Então, já foi muito fácil, assim. Eu já tinha a história, então, mais ou menos pronta, né? Depois foram feitos alguns ajustezinhos, mas eu passei para o Jace e ele começou. E aí ele se empolgou de uma forma, assim, que em um mês ele me entregou todas as ilustrações, né? Eu achei assim, perfeito, foi muito legal. Olha só, alguém escreveu aqui, o Jace é um grande talento, estava escondido, acredito que agora vai deslanchar. Então, assim, já que nós estamos falando da ilustração, Jace, quem sabe a gente vai te ouvir agora. Como foi ilustrar esse livro? Qual foi o teu sentimento? Se você teve dificuldade, mas eu acho que não teve dificuldade, né? Se ele te entregou em um mês todo o trabalho, foi fácil. E Jace, eu tenho as ilustrações originais aqui, porque a gente precisa fazer prova de cor. Olha, eu estou com todos os originais aqui. O Jace não pode mostrar ali. Fala um pouco pra gente como é que foi esse momento. Exatamente. Quando o Rodrigo me convidou, logo no início que ele havia me pedido, eu fiz alguns rascunhos, mas não deu muito certo. Era de uma outra história que ele tinha, que é um livro que já está pronto, praticamente está pronto, só falta, né, liberar para a editora. E então eu comecei a fazer esses rascunhos e daí ele disse, olha, vamos dar uma seguradinha nesse trabalho e vamos fazer o Dodô no judô. Daí ele me passou a história e eu comecei a fazer. E era uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. E então, toda noite eu tinha por hábito de sentar aqui onde eu estou sentado. Estava frio, era mais rigoroso os frios. Eu tenho um fogão a lenha do lado, a minha esposa sentava num lado, a televisão, né, ligada, o meu filho junto, às vezes meus netos vinham também. O rascunho, eu dava os rascunhos para eles pintarem. E então cada noite ficava interessante, ficava legal de desenhar. E daí depois já emendei outro trabalho dele e até eu comentei com ele, e agora, Rodrigo, terminou, eu não tenho mais o que fazer. Minhas coisas estão meio vazias, né? Não tenho mais o que desenhar. E eu sou assim, né? Isso aqui é tipo de um vício, né? É um vício que a gente tem, que eu já nasci com ele, não posso ver papéis brancos, não posso ver parede branca. Eu estou sempre com uma caneta, estou sempre riscando, estou sempre, né?
e no trabalho foi uma deixa. É um lugar que eu poderia estar desempenhando meu trabalho de sobrevivência e fazendo os desenhos, que é as tatuagens. Então, tem crianças que são adultos agora, e eu sempre fiz esses desenhos que se recordam, né? Que ficou na lembrança que passou lá pela minha... Eu cortei cabelo, já foram tatuados, né? E a Vivi, a filha do Rodrigo, ela sempre chega e tem um desafio para mim, né? Ela sempre chega e diz, já tem um desafio. Diz, qual será o desafio de hoje? Ela lança lá. Muitos dos personagens eu não conheço. Realmente eu não conheço, que é dos animes. Daí, então, eu pesquiso na internet e faço desenho ali. E assim, né? E agora, como eu disse para o Rodrigo, agora estou no aguardo de mais um. Mais um dele. Vamos em frente, né? Então, o Jaci é um artista nato, né? Nasceu já com essa ânsia dentro dele, como ele diz, ele não consegue ver uma folha em branca, né? E precisa ir autodidata, né? Ele vai qualificando o trabalho dele e conforme vão apresentando, ele vai se desafiando e vai criando. E qual foi o teu sentimento, Jaci, quando viu o livro pronto? Como eu disse é um filho, né? É um filho. Nós fizemos uma gestação junto, né, Rodrigo? Uma gestação junto. Quando o Rodrigo me apresentou, levou o livro, né? A gente é uma emoção, porque é um filho, é uma coisa tua que fez ali, está sendo impressa, pessoas que tu conhece vão estar vendo o teu trabalho, né? E a gente fica realizado. Uns 15 anos atrás, eu também ilustrei 2 livros. Nós fizemos um lançamento até na Feira do Livro, em Porto Alegre, e também foi uma coisa muito boa, né? Digamos assim, para mim, para minha vida. E agora mais esse que está aí, o Dodô. E depois tem, mais adiante, né, Rodrigo? Tem uma surpresinha, né? Mais adiante. Tá já tem um terceiro já encomendado. Rodrigo, eu perguntei, né, pro Jaci como é que foi ver o livro pronto, e eu quero saber de ti agora, né? Como é que, bom, tu tinha a história, agora tu tinhas o ilustrador, conseguiu o ilustrador, e aí nós começamos a produção do livro. Eu quero saber de ti, assim, como foi esse processo para ti, dessa criação do livro até estar com o livro na mão. Qual foi o teu sentimento durante esse processo? E quando chegou no final, estava com o livro vendo ele ali, vendo ele ali realmente físico. Sim. Bom, eu já tive, né, uma quebrada assim quando eu produzi o Joca, né, Joca Judoca. E aí, então, eu já tinha mais ou menos uma ideia de como funcionava o processo. Então, eu fiquei um pouco menos ansioso, né? E até porque o Jaci foi hiper rápido entregando as ilustrações para mim. Quando eu vi, eu já estava com as ilustrações na mão. Já posso encaminhar para o editor. Tá bem encaminhado. Então, o processo, assim, transcorreu muito bem, assim. Eu fiquei bem menos ansioso, mas, claro, a gente fica com uma expectativa muito boa, assim, né? Porque é um caminho que eu escolhi para difundir o judô, né? Eu sou professor de judô desde 2004, quando eu comecei a trabalhar no projeto de judô da URGS, né? 2003, 2004. Então, a gente trabalha com as crianças e tudo mais. E aí, depois dessa experiência que eu tive no Japão, é uma outra forma de alcançar, de atingir o público, né, pelo qual a gente está trabalhando, né, e com o esporte que eu, né, adotei até como filosofia de vida, né. Então,
teve toda a questão da criação do livro, assim, né, da história. O personagem. O primeiro, Joca Judoca. Então, eu fiz uma homenagem para o meu pai. Meu pai era Cláudio José, e aí eu botei José Cláudio. Né? E aí, teve uma adaptação ali para ficar Joca, né? E até para ter a rima. A criança é legal de trabalhar a rima com a criança, né? E aí, o Dodô no judô, o nome do personagem diz respeito a mim mesmo, né? Eu sou o Dodô, na verdade. Foi o apelido que a minha madrinha me colocou, né, na infância. Então, eu peguei e disse, puxa vida, Dodô rima com judô. Então, eu acho que fica legal, assim, né, utilizar, é um apelido infantil, né, e aí, para trabalhar com as crianças, então, um apelido que a minha madrinha me colocou, irmã mais nova da minha mãe, né, e aí, a partir de então, com o nome do personagem definido, a história fluiu, né? Como eu falei, o Jace ali, imediatamente, assim, um mês já tinha me entregue as ilustrações, aí eu fiz o contato contigo, a gente fez todo o processo editorial, lapidação do texto, aquela coisa toda, né? E aí, quando finalmente o livro chegou pronto nas mãos, assim, né? Aí é uma coisa assim, a gente fica rindo sozinho, tu pega o livro na mão assim, tu fica olhando, aí ri. Aí tu vira, aí tu cheira o cheiro de livro novinho, sabe? Aquela coisa assim. É que nem eu já fiz, é o nascimento de um filho. E aí a gente fica naquela expectativa, já quer sair mostrando para todo mundo. Eu disse, não, calma, vou esperar o lançamento, né? Então, eu não resisti, acabei mostrando para alguns colegas no trabalho, só, vocês estão sendo privilegiados aí, que eu estou trazendo para vocês em primeira mão antes do lançamento, né? Então, é esse sentimento, assim, de uma alegria imensa aí, de poder estar trazendo um registro, né, de um momento muito importante da humanidade, que é esse momento de pandemia que nós passamos aí do coronavírus, um trabalho, assim, que eu considero extremamente importante, assim, uma forma de atingir o público ao qual eu me dedico, assim, para ensinar judô, né, que é através da literatura infantil, né. E isso aí só, assim, deixa a gente, assim, um sentimento de orgulho, assim, de poder estar contribuindo de alguma forma, né? Então, é esse misto de sentimentos, assim, de alegria, de orgulho, né, de poder estar contribuindo, é bem isso. Orgulhosos estamos nós por ter essa oportunidade de lançar um livro tão bonito, um livro tão especial, tão profundo, né? E de saber que nós também podemos levar essa história ainda por muitos e muitos anos, né, para frente. Então, nós temos muito orgulho, nós ficamos muito felizes pela oportunidade de publicar esse livro de vocês, tá? Sua história linda, muito sensível, as ilustrações do Jacques são realmente muito bonitas. É um livro que vai chamar a atenção das crianças em todos os sentidos. É uma história que ela vai imaginar, que ela vai se comparar, né, com ela, e é uma ilustração linda. Então, é uma história que ela vai descobrir, e a ilustração também traz muito. A ilustração traz mais do que o texto. E eu realmente não sabia do Dodô, né? Eu não sabia que era o teu apelido, e foi logo de primeira que tu pensaste em trazer esse nome, ou demorou um pouco? Não, eu estava pensando num personagem. E assim, como eu fiz da primeira vez, né, que eu rimei uma palavra relacionada ao judô com o nome do personagem, aí eu comecei a testar alguns nomes. Eu disse, não, mas só um pouquinho. Da mesma forma que eu tinha o ilustrador a uma quadra da minha casa, o nome também, o nome estava dentro da minha casa. Era só eu, né, dar aquele estalo, assim, né, não, mas está aqui o nome do personagem. Eu andei testando, como é que eu vou fazer o nome do personagem, fulano no judô, o judô na pandemia do fulano, e aí eu tentava casar os nomes para que rimasse assim no título, e aí nada dava certo, assim, ainda que um pouquinho, não, Dodô, né, porque a minha esposa também me chama de Dodô ainda, né, pegou assim, são 3 pessoas que me chamam de Dodô. Ainda tem, são 3 pessoas só que me chamam de Dodô.
É a minha mãe, a minha madrinha e a minha esposa, né? E aí ela pegou e veio me comentar alguma coisa e, ô Dodô, e aí eu peguei e disse, tá aí o nome do livro. Então pegou Dodô no judô mesmo. Mas é um apelido Legal. de infância, só os três, viu? E tem uma outra coisa muito especial também dentro desse livro, além da história ser especial, além das ilustrações serem especiais, tem um prefácio aqui muito especial, escrito pelo João Derli, que é o primeiro bicampeão mundial, né? De judô. Isto, Fala um pouquinho isso sobre aí. isso. Olha, gente, que legal. Ele escreve um texto muito lindo, emocionante. Ele fala um pouquinho da história dele e traz o que o judô, né, trouxe na vida dele. Então, fala um pouquinho como é que chegou nessa pessoa, como é que você conseguiu esse prefácio. O João Deli, apesar não, ele é o atleta, o primeiro brasileiro campeão mundial e bicampeão mundial. Ele foi campeão mundial em 2005 e bicampeão em 2007, né? E mesmo com toda essa fama assim que ele tem aqui no Rio Grande do Sul, poxa vida, ele é um ícone aqui no Rio Grande do Sul para nós judocas, né? E ele é uma pessoa extremamente humilde, assim. Eu tenho o celular dele. Quando eu perguntei para ele se ele poderia escrever o prefácio do livro, aí eu mostrei a história para ele. E aí ele, claro, não, tranquilamente, porque o técnico dele, o professor Antônio Carlos Pereira, o Kiko, né, muitas vezes a gente se encontra pelo circuito de copas de judô aqui pelo interior do Rio Grande do Sul, por Porto Alegre. Como eu falei, eu sou árbitro da Federação Gaúcha de Judô, né? E aí, volta e meia, nós nos encontramos e eu perguntei pro Sensei Kiko sobre a possibilidade de ter o contato do João, né, que eu gostaria de pedir para ele escrever o prefácio do livro. Ele, não, toma aí, ó, toma o celular dele. Pronto, aí eu vou falar com alguma assessora, porque ele ocupa, até então ele era secretário de esportes do estado, né? Poxa vida, falar com o secretário de esportes do estado, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, o próprio me respondeu. Então, assim, é uma pessoa acessível, né? De uma grande humildade, né? E aí eu perguntei para ele se ele, não, eu escrevo sim. E aí providenciou o prefácio, escreveu o texto, né? E o judô, para ele, foi importante. Ele começou num projeto social. O bairro que ele morava na infância, eu acho que é o Morro Santana, né? E então ele começou com um projeto social e começou a treinar. E aí começou a gostar e começou a pegar gosto. Foi para Sojipa, foi captado ali pela Sojipa, né? Com o Sensei Kiko. E aí se transformou nesse atleta, né, multicampeão aí, e essa pessoa hoje, assim, né, ícone, referência para todos os judocas aqui do Rio Grande do Sul. Então foi Nossa, bem legal. é um orgulho mesmo, né? Poder abrir o teu livro e ter as palavras de uma pessoa tão especial e que tem tanto, né? Tem tudo a ver com o que tu faz. E aí eu fico pensando assim, ó, a criança que vai ler o teu livro vai se inspirar, mas de tantas maneiras, né? Primeiro, porque o autor é judoca também, né? Segundo, porque a história faz você querer praticar esse esporte. Terceiro, porque essas ilustrações te chamam para isso também. E ainda tem aqui uma pessoa que recebeu prêmios muito importantes, que é o exemplo, né, nesse esporte aqui no Brasil. Então, quantas formas a criança tem de se inspirar dentro desse seu livro para seguir também com esse esporte? Eu imagino muita gente praticando isso daqui a pouco. Esse livro aqui só vai trazer benefícios de todos os sentidos. E assim, ó, Rodrigo, o texto dele é muito emocionante, tá? Do início ao final. Ele escreve, é muito legal o que ele diz, é profundo, mas tem uma frase específica aqui que eu achei legal e eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela, trazendo um pouco do Rodrigo agora, nessa frase. E a frase é assim, ó. Acontece que o judô nos transforma de dentro para fora. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco isso. O que é esse judô que nos transforma de dentro para fora? Fala um pouco sobre isso para nós. O judô,
para quem começa a praticar, né, ele se torna mais do que um esporte, mais do que uma atividade física. É uma filosofia de vida, porque quando ele foi sistematizado lá no Japão, ele é oriundo da antiga arte marcial dos samurais japoneses, né, o Jujutsu. E Jigoro Kano, então, na época que o Japão começou a abrir os portos, começou a ter um maior contato com a cultura ocidental, o Jigoro Kano pensou numa forma assim que as coisas antigas estavam começando a ser relegadas, e ele pensou numa forma de valorizar a cultura do Japão, que é uma cultura muito rica, né, de uma forma que fosse assim mais moderna. E aí ele sistematizou essa antiga arte marcial em um método de educação física, no qual ele deu o nome judô. E o judô foi assim aumentando tanto de tamanho assim dentro do Japão e transcendeu as fronteiras, passou por ser praticado em todo o mundo, né, como um esporte de combate, mas também vem toda uma cultura oriental, toda uma cultura japonesa, né, agregada à prática do judô. A gente ainda faz a saudação oriental, aquela que a gente curva o tronco à frente. Muitas aulas de judô a gente ainda pratica meditação. A gente tem uma questão da cortesia, os valores, o código moral do judô, que é oriundo, né, do antigo código Bushido, dos antigos samurais, que envolve valores como cortesia, como amizade, honra, coragem. Todos esses valores estão implícitos na prática. E a gente, com o passar dos anos, vai treinando, vai praticando e vai incorporando esses valores, né? É uma filosofia de vida, né? O princípio básico do judô, né? Judô significa caminho da suavidade, ceder para vencer. Então, é uma filosofia de vida. E a gente, como o João colocou nessa frase dele, né? Nos transforma de dentro para fora. Quando a gente vai ganhando, adquirindo uma compreensão sobre não só as técnicas de projeção do judô, mas toda a questão ali que envolve o judô, assim, o ceder para vencer, né, utilizar a força do nosso oponente para vencer, né, não se aplica somente aos golpes lá no combate esportivo, ele se aplica também às situações do nosso cotidiano. E aí é dessa forma assim que a gente vai nos transformando de dentro para fora e aí adota o judô como uma filosofia de vida. Então por isso que nós nos dizemos assim, nós somos judocas, né? O judoca ser judoca, né? É ter uma filosofia de vida baseada no judô. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido assim que o João colocou e que eu acho que é um sentimento comum assim a todo mundo que está há muitos anos praticando esse esporte maravilhoso. Que bacana, isso realmente é muito importante, né? A criança que pratica vai se incorporando, colocando esses valores para dentro de si, isso vai caminhar com essa criança durante a vida toda, vai se tornar um adulto, né? Mais humanizado. E é isso que a gente quer, né? Seres humanos mais sensíveis, né? E que consigam olhar para o outro e tratar o outro de forma sensível, dando lugar para o outro também, assim como tu colocaste o próprio judô, né? Tem também como princípio. Isso é muito, muito bacana. Rodrigo e Jaci. Tem muita gente escrevendo aqui. Eu vou ler alguns comentários, tá? Muito bom. Nos transforma de dentro para fora. Ceder para vencer. Filosofia de vida maravilhosa. A Nívia Jungs, professora também. Muito bom. Disciplina e valores. Alguém colocou aqui. Que lindo. Alguém colocou também. Deus abençoe vocês com mais livros. Adorei. Marta Bastos. Aqui já tem gente que está dizendo que já tem encomendas, tá? Muitas encomendas por aqui. Já querem o livro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Parabéns. Está muito lindo o livro. O Yara Vargas. Muito lindo.
que mais temos aqui? É verdade, o autor sempre tem um pouco de si na história. Olha só que legal. E é verdade, né? Nessa história, o Rodrigo está completo aqui. De nome do personagem principal, com o que ele faz e com todos esses valores construídos também, né? Estou curiosa para conhecer o livro. Queremos mais. Viu, Jaci? Não te preocupa. Acho que o Rodrigo vai fazer mais coisas por aí, porque tem gente querendo mais. Muita coisa para vir, muito talento. Que legal. Muito bom. Gente, eu não sei se alguém de vocês gostaria de fazer alguma pergunta para o autor, para o ilustrador. Podem fazer agora. A gente pode abrir para perguntas. Daqui um pouquinho, nós vamos falar em como adquirir esse livro. Laura e Benício estão aguardando o exemplar deles. A Camila, minha colega do Venceslau Fontoura. Ó, o meu sensei, Alexandre Velijo, do meu sensei. 2 pessoas com propósitos grandiosos foram unidas em missão. Quem fala é a Lívia Vargas. Nossa. Belo trabalho, parabéns, Rodrigo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o autor, para o ilustrador, podem fazer aqui. Enquanto isso, Rodrigo, como é que a gente faz para adquirir esse livro lindo e poder levar para casa, poder levar para a escola, podem presentear os seus filhos, podem presentear os alunos, tem muita gente que merece um livro como esse. Como é que a gente faz, Rodrigo, para adquirir? Como é que essas pessoas que estão assistindo aqui podem adquirir o teu livro? Tá. Pode ser diretamente comigo, tá? O valor do livro, o Jace, eu acho que caiu da live. Eu acho. O livro pode ser adquirido, então... Oi, diga, Márcia. Não, eu vou ficar aqui de olho. Se ele pedir para entrar novamente, eu aceito ele. Tá, perfeito. Então, o livro ele pode ser adquirido diretamente comigo, né? O Jace também vai ter alguns exemplares lá no salão, onde ele trabalha, né? E eu fiz um formulário Google para quem tiver interesse em adquirir, né, o livro. Eu vou pedir depois, inclusive, para a Márcia disponibilizar o link aqui no chat para as pessoas que tiverem interesse, porque tem algumas possibilidades, né, para a aquisição do livro. Então, eu tenho alguns colegas das escolas onde eu trabalho, na Escola Venceslau Fontoura, tenho alguns colegas da Escola Salomão Patinick, tenho os colegas do judô, que eu encontro normalmente no circuito de copas, né, de campeonatos aqui pelo Rio Grande do Sul, e tem também a possibilidade de envio pelos correios, né? Então, nesse formulário, a pessoa pode colocar ali o seu nome, pode colocar a quantidade, né, coloca o telefone de contato, o WhatsApp, também importante, né? Porque aí eu posso entrar em contato com a pessoa que quiser, principalmente aquelas que desejarem o envio pelo correio, e ali vai ter como selecionar a opção, se quer retirar pessoalmente comigo na escola Venceslau, ou pessoalmente na escola Salomão, ou então pessoalmente no circuito de copas, ou com o Jace lá no salão dele, lá no salão onde ele trabalha, ou então envio pelos correios. Então, vai ter essas possibilidades aí, a pessoa pode marcar e eu faço o contato ainda até o final de semana, quem sabe, né, para já fazer o encaminhamento desses livros, né? Então, o valor dele é R$25. E tem um custinho dos correios também, né, para quem optar por o envio pelos correios. Tá, pessoal? Eu já coloquei o formulário aqui. Tá? Além de todos esses lugares também, no site do Ateliê de Histórias, vocês podem entrar e adquirir o livro. E entrando em contato conosco, a gente encaminha também para o Rodrigo, tá? Porque tem gente que quer o livro autografado, daí a gente encaminha direto para o Rodrigo, porque o Rodrigo e o Jace vão poder autografar esses, né? Que vocês estão comprando. Então, gente, olha só, R$25 o livro. Eu coloquei aqui o link, eu vou colocar novamente o link desse formulário,
que vai facilitar muito para o Rodrigo. Ele vai saber direitinho quem é, de onde é, o autógrafo, né? Se quer ou não quer. E aí vocês podem fazer essa encomenda diretamente com ele, com o Jaci, comigo também, eu encaminho para ele. E nós temos uma pergunta aqui, Rodrigo. A Nívia fez uma pergunta assim: qual foi a principal... Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, que deixa eu procurar aqui um pouco a pergunta. Aqui. Só um pouquinho. Qual foi a principal inspiração para escrever o livro? Ela quer saber qual foi a principal inspiração. Bom, a principal inspiração foi o momento, né, vivido pelos meus alunos de judô. A minha turminha do projeto de extensão Lucena, da Escola de Educação Física da URGS, né, que eu ministrei aulas online para eles. Né, reuniões no Google Meet, a gente botava a câmera lá e aí fazia os exercícios. Inclusive, na história do Joca ali, dá o nome desses exercícios como é conhecido esse exercício no judô, né? O exercício de sombra, né? A Márcia vai mostrar ali para vocês, né? Então, a gente treinou muito, né, dessa forma, o treino de sombra, o Tandoku Renshu, né? E foi a principal inspiração foi essa, foi relatar como que os meus alunos, né? A inspiração foram os meus alunos de judô da turma de 2020, né, e 2021, que a forma como eles treinaram judô e aí eu quis, né, falar dessa maneira, assim, né, como que tinha sido e tudo mais. Então a principal inspiração foram os meus alunos, né, e treinando nesse formato. Que legal. E além de tudo, também tem aqui a linguagem, né? Um pequeno voluntário. Além de tudo, a gente aprende, eu aprendi, né? Durante a leitura do texto, várias vezes eu perguntava para o Rodrigo como é que eu pronunciava, se era correto, o que significava. Então, isso também é uma aprendizagem. Jaci, deixa eu te perguntar, nessa ilustração, você, quando ilustra, também se coloca nessa ilustração, que nem o Rodrigo há pouco disse que o nome do personagem, Dodô, ele pensou nele, né, no seu próprio apelido. E quando você ilustra, coloca um pouco de si, aquele menino lá é um pouco do Jaci também? Pois então, eu nunca tive um contato com o judô, né? Apenas ouvi falar, aquela coisa toda. Mas no momento que eu ouvi a história e o Rodrigo me falou que ele era o Dodô, né? Eu mais ou menos fiz um esboço da imagem dele, menino, né? Imaginei ele menino e a partir dali comecei a fazer. Então, mais ou menos fechou, né? As coisas ficou mais ou menos semelhante, né, Rodrigo? Ele disse que ele tinha mais cabelo, ele estava mostrando. Não, eu disse assim que o topetinho do Dodô é muito parecido com esse meu aqui, ó. Tá bom. Eu... Olha só, Rodrigo. Desculpa, pode falar, Jaci. Está cortando um pouco, aí eu não sei quando terminou. Pois é, a tua internet tá falhando um pouco, Jaci. Mas termina a tua fala. Não era isso mesmo. A respeito, a Márcia havia me perguntado onde é que eu me enxergava nessa história do Dodô. Mas eu não me enxerguei, eu enxerguei o Rodrigo ali, né? Porque, como ele me falou que ele era o Dodô, depois que eu li a história, eu fiz alguns esboços, ele me falou, não, o Dodô sou eu, né? Então, a partir daí, foi mais ou menos inspirado nele criança. Nele criança na atualidade, né? Vivendo
essa coisa que nós vivemos aí, que foi essa pandemia, foi esse pesadelo que foi, né? E das pessoas não saber o que ia acontecer, no caso das crianças irem à escola, as crianças que praticavam judô não saber como é que iria tornar. Então foi todo um contexto assim que entrou nisso. E então foi isso, foi baseado nele, né? O momento que ele me falou que ele era o Dodô, daí partiu, né? Bom, Daí foi. a partir de agora, Rodrigo, não vai ser mais só a tua esposa, a tua madrinha e a tua mãe, viu? Depois dessa live. Sim. Olha só, Rodrigo, um relato bem legal aqui da Yara Vargas, dizendo assim: meu filho é professor de educação física, séries iniciais, e já me disse que vai trabalhar com os alunos dele o judô inspirado no livro. Que legal. Que legal, muito bom. Então agora nós temos uma surpresa, né? Para os participantes, quem assistiu até agora. O Rodrigo vai fazer uma espécie de sorteio, né? De 2 livros. E aí, assim, ele vai fazer 2 perguntas e o primeiro que responder corretamente recebe o livro. Então, quem vai ficar de olho aqui nas respostas sou eu. Então, vamos lá, Rodrigo. Primeira pergunta. Então, deixa eu ver que eu anotei aqui, eu só vou mudar de lado aqui o celular para poder fazer a pergunta. Bom, na verdade, vou começar pela segunda pergunta, porque senão vai ficar muito fácil, tá? O Jace, tá? Ele é cabeleireiro por profissão. E muitos clientes dele são crianças, tá? E um dos atrativos para as crianças é que o corte com o Jace, ele vem acompanhado de um plus no final. A gente falou isso logo no início da live, eu queria saber qual é o plus que o Jace proporciona para as crianças nos seus cortes de cabelo. E aí, gente, que atrativo é esse que chama toda a criançada para o salão do Jace? Vamos ver, quem vai responder corretamente? A Nívia respondeu ali, ó. Olha só, a Nívia Jungs respondeu primeiro. Ela só trocou uma letra, mas tá valendo, né, Rodrigo? Tá valendo. O que tu acha, Jace? Tá valendo? Ei, Jace. Tá valendo? Tá valendo. Claro, imagina. Então tá. A Nívia, então. Nívia presenteada. Tá. Então, o primeiro livro já está saindo para a Nívia, que respondeu certinho que o Jace faz tatuagem para as crianças. Nenhuma criança... É de Porto Alegre também? Sim, né? Nenhuma criança ali do bairro de vocês fica de cabelo comprido, né? Todo mundo quer cortar cabelo, todo mundo quer ficar bonito. Todo mundo quer cortar cabelo, exatamente. Eu só não faço tatuagem com Jace porque o braço é muito cabeludo, sim, senão eu até faria. Parabéns, Lívia. E agora a segunda pergunta. Tá. A segunda pergunta é com relação ao nome do personagem, né? Ele é o meu apelido de infância, como vocês estão sabendo. A gente comentou isso no início. Quem é que colocou esse apelido em mim? Vamos lá, Nívia, não vale responder agora. Tem gente que já quer conhecer. Tá, o meu apelido é Dodô, certo? O apelido de infância. Eu quero saber quem colocou. A Dinda. A Sweet Mila. A Sweet Mila. É minha colega de Venceslau Fontoura, a Camila. Conhece ela, então? Sim, é minha colega do Venceslau Fontoura. Então, muito bem, Camila. A Camila, então, respondeu. Isso aí. Então, ó. A Camila já faz sua entrega amanhã mesmo. Camila. Tá.
Que legal. O Bom, pessoal gente, estava prestando atenção. Muita gente respondeu correto ali. porque Mas isso nós é falamos só o lá no primeiro. início da live. Isso aí. Ah, que Bom, legal, pessoal. Bom, Márcia, contigo. gente, então assim, quem não foi sorteado sabe como adquirir o livro. Lembrando, o formulário, que eu vou botar mais uma vez aqui, eu botei várias vezes já, mas vou colocar mais uma vez aqui, o formulário que o Rodrigo fez. Cliquem nesse formulário, respondam e enviem para o Rodrigo e ele vai encaminhar o livro para vocês. Ou vocês podem estar entrando no site da Teleditória, ou vocês podem estar entrando em contato comigo, com o Jaci. Qualquer um de nós encaminha para a pessoa responsável e envia o livro para vocês, tá? R$25, o livro não é caro. Não é caro, gente. Leitura transformadora, vale para a vida toda. E agora eu gostaria que vocês, nesse momento de quase encerrando essa live, foi uma live muito gostosa, muito divertida. Eu gosto muito, porque a gente fica conhecendo um pouco mais do autor, né? E se diverte com descobertas assim. Então, Rodrigo ou Jaci, quem quiser começar falando agora as últimas palavras, fazendo o encerramento dessa live. Bom, pode ser eu, então, começando. Agradecer as pessoas que assistiram, os amigos, os familiares, né, por prestigiarem aí com a gente. A tua condução, Márcia, da live foi muito legal também, tornou leve, divertida. Eu estava nervoso, eu não sei quanto ao Jaci, eu acho que ele também estava, né, mas ficou leve, ficou um bate-papo bem descontraído e eu achei muito legal. Espero outras oportunidades, os próximos projetos aí com o Jaci, a gente, né, já tem alguns assim em vista, né? Então a gente só tem a agradecer, né, pelo espaço disponibilizado aí para a gente poder divulgar o nosso trabalho, né, o nosso projeto. Obrigado mesmo para todo mundo que assistiu, obrigado para ti, Márcia, obrigado, Jaci, pela parceria. Isso aí. E você, Jaci? Bom, eu queria agradecer a todos, aos amigos, parentes e conhecidos, e dizer que o livro está à disposição. O pessoal que me conhece pode pegar lá no salão. E isso aí, né? Agradecer a você pela condução dessa live, ao Rodrigo por essa oportunidade, né, Rodrigo? Se não fosse por ti, eu não estaria participando de uma live. Eu nunca na minha vida ia imaginar que tá participando de live. Então, assim, quero agradecer a todos e boa noite. Tenham uma boa noite. Que legal, que queria. Gente, que live gostosa, né? O pessoal colocando aqui, a live foi muito boa, gostaram muito da live, uma live muito divertida. E realmente, né? Duas pessoas muito queridas, muito boas, assim, de coração muito bom. E a gente sente isso na fala, no olhar. Realmente foi uma live muito gostosa. Eu tive o prazer de conversar com vocês essa noite. Foi muito bom. E, mais uma vez, eu digo que nós estamos, enquanto editora, muito felizes mesmo em ter a oportunidade de lançar para o mundo essa obra tão legal. Que bom que somos nós que estamos lançando essa obra linda para os leitores e, com certeza, fará diferença na vida deles, né? Essa aqui, na verdade, esse é o segundo livro, né, do Rodrigo. Isso. E tem mais coisas por aí vindo. E é um esporte que eu comecei a olhar diferente, né? Eu conhecia um pouquinho, agora passei a conhecer mais e fiquei muito curiosa. E é isso que vai despertar. Então, foi um prazer enorme conversar com vocês, um prazer enorme ter todos vocês nessa live. Muito, muito obrigada. Um beijo doce para todo mundo. Um abraço bem apertado. E agora, Dodô no judô é do mundo. Tchau, gente. Obrigado, Márcia. Tchau, tchau, pessoal.